começaria resumindo com uma frase que o Celso Amorim falou na véspera da cúpula dos BRICS, que eu acho que resume o que foi o encontro dos BRICS e resume esse momento histórico, né? O Celso Amorim disse: o mundo não pode ser mais ditado pelo G7. E eu acho que a gente está vivendo um momento, claramente, você pega os últimos meses, a quantidade de eventos, né, que seja na África, seja com as revoltas na região do Sahel, na África, né, o golpe popular, né, um golpe de Estado com apoio popular que houve no Niger, desafiando, né, o status colonial ainda dos países dessa região em relação à França, até, claro, a cúpula dos BRICS, que foi um sucesso e que já, quer dizer, antes da própria cúpula, o fato de que mais de 20 países se candidataram para a expansão dos BRICS já é um sinal, né? É um sinal de que começa a haver um questionamento cada vez maior da hegemonia de Washington, de Bruxelas, da OTAN, das potências imperialistas. E nesse sentido, acho que os BRICS vão cumprir um papel central daqui para frente. Ora, o BRICS aparece como uma proposta nova, né? Já desde 2015, com a fundação do novo Banco de Desenvolvimento, né, que é o Banco dos BRICS, a gente tem aí um instrumento que foi criado cuja ideia original é que ele possa ser uma alternativa para o Banco Mundial, em termos de financiamento para infraestrutura, etc., mas também de alternativa ao FMI. Né? Há uma coisa que pouca gente conhece, que é o Acordo de Reserva Contingente, que é um fundo monetário que os países dos BRICS criaram, mas que ele ainda não foi utilizado. Ele poderia ser uma alternativa ao FMI, então os países poderiam buscar ajuda, auxílio com os BRICS em vez de ao FMI. Mas isso ainda não está funcionando. O fundo está lá, tem 100 bilhões de dólares, mas ele ainda não está funcionando porque, na verdade, os países dos BRICS, eles não precisam, eles têm reservas internacionais muito sólidas. Países hoje, por exemplo, como o Paquistão, como o Bangladesh, como o Egito, como Gana, como a Argentina, né, estão sofrendo de novo com esse problema, mas eles ainda não podem acessar esse fundo alternativo. Então, eu acho que isso é um dos desafios dos BRICS e uma grande oportunidade, né? Os BRICS poderiam utilizar esse fundo, inclusive, como um capital político, para demonstrar também que há alternativas à hegemonia do FMI. A China é, de longe, a líder na produção de energia renovável, né? A China, ano passado, por exemplo, 55% dos investimentos em energia renovável no mundo vieram da China. A China hoje produz 70% dos painéis solares e 40% das turbinas eólicas, né? E se você agrega Brasil e Índia, que são outras duas grandes potências de energia renovável, né? A Índia é o terceiro maior produtor de energia. Aliás, o Brasil é o terceiro maior produtor. Você tem China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Brasil em terceiro e Índia em quarto. Então, Brasil, China e Índia, juntos, né, produzem mais energia renovável que os países do G7. Então, isso é um dado fundamental. Então, claro, por que isso é importante? Porque, claro, isso pode dar a capacidade dos países do BRICS de determinar, por exemplo, os preços no mercado mundial, sobretudo do petróleo, do gás e da energia nuclear. Ora, se os países dos BRICS começam a ter digamos, um poder de determinar, porque tem reservas, porque podem, né, mexer nos preços, eles podem também começar a dizer, não, a gente não vai mais, a gente pode vender petróleo em yuans, né, que é a moeda chinesa, o que já vem acontecendo, né? Hoje a Rússia, que é a maior vendedora de petróleo para a China, e o Iraque, que é o terceiro maior vendedor, já estão vendendo petróleo para a China em yuan. E a Arábia Saudita, que é o segundo, já está em negociação com a China. Então isso também pode começar a mudar, isso pode ser mais um golpe na hegemonia do dólar, a partir do momento em que o petróleo e o gás começam a ser vendidos em outras moedas, como o yuan, como os rublos, ou até por reais, por exemplo. Então acho que isso também vai ser, daqui para frente, pode ser uma das frentes aí, né, digamos, de combate à hegemonia do dólar no mercado global. Uma em cada 3 lâmpadas na França é iluminada com energia que vem do urânio do Niger.
o Niger recebia uma miséria pelo seu urânio, né? O preço médio do mercado global hoje do urânio é de 200 euros por quilo. A França pagava para o Niger 80 centavos de euro por quilo. Ou seja, era basicamente um roubo, né? Então, acho que essa dinâmica que vai precisar mudar. E o interessante de ver, Pedro, justamente que nesses últimos meses a gente teve a cúpula da Rússia com os países africanos e teve a cúpula da China com os países africanos, que aconteceu em seguida aos BRICS aqui em Joanesburgo. Nas duas cúpulas o tema central foi industrialização, né? Os países chegaram com essa demanda, nós precisamos industrializar, nós precisamos de ajuda, de financiamento, de transferência de tecnologia, para que a gente possa, com a industrialização, aumentar o valor dos nossos produtos e aumentar a renda que possa, claro, fortalecer nossas economias nacionais. E o interessante é que tanto a Rússia, né, a figura do presidente Vladimir Putin, quanto o Xi Jinping, presidente chinês, foram categóricos em dizer a Rússia e a China vão ajudar a África, vão cooperar com a África nesse esforço de industrialização. E eu acho que isso é um pouco a tônica geral do Sul Global. É o debate que voltou com toda a força. É o debate que nós temos no Brasil hoje. Um dos grandes problemas da economia brasileira foi a desindustrialização que nós vivemos nas últimas 3, 4 décadas. E há hoje um esforço do governo, um esforço de vários ministérios, não só da indústria e do comércio, para retomar essa onda de industrialização. E aí que eu acho que, do ponto de vista estratégico, a Rússia e a China, e principalmente a China, vão ser parceiros estratégicos do Sul Global. A China, certamente, com sua capacidade financeira, tecnológica, diplomática, a China tem toda a condição de cooperar e ela tem interesse, ela já deixou isso claro, que a China sabe que para que o Sul Global se fortaleça, é preciso que haja esse esforço de industrialização dos países.